Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa uma mensagem, tudo isso ajuda aí o canal a continuar sendo impulsionado na plataforma no YouTube, beleza? Bom, sem muita enrolação, eu vou começar com uma notícia de agora de tarde, no Vasco da Gama. O Jóio, o salgadão da massa, né? O grande salgado, aquele que emprestou uma graninha pro Vasco e tá querendo ela com juros e correção monetária, né? Ele esteve hoje em São Januário. Tem uma comissão investigando, uma comissão no Conselho Deliberativo, investigando a venda do Vasco para 777, né? E existem algumas irregularidades que tem que ser aí apurada e as pessoas têm que responder. E aí o Salgado, vou até mostrar uma foto que tá nas redes sociais aí dele, no carro lá, foi a São Januário para dar explicações a essa comissão. A minha vontade era que esse homem saísse de São Januário algemado. O que ele fez com o Vasco, vendendo o Vasco para 777, né, foi um tremendo absurdo. Mas não foi só ele não, foi ele, o Osório, o Carlos Fonseca, a galerinha da Sempre Vasco, da Mais Vasco, junto com o apoio de jornalistas que se beneficiaram. Então, assim, meu sonho era ver essas pessoas sendo responsabilizadas, primeiro expulsas do quadro social e depois responder criminalmente, se possível, ir para a cadeia. Oh, mas seria tão lindo se isso acontecesse, mas esperar isso no Rio de Janeiro, no Brasil, eu vou morrer esperando e eu não vou ver isso acontecer, tá? Então, acredito em absolutamente nada de punição para esses canalhas que fizeram tudo que fizeram com o Vasco. De propósito derrubaram o Vasco, de propósito mantiveram o Vasco na segunda divisão para vender o Vasco para uma empresa, com uma empresa e um paraíso fiscal que a gente sabe lá quem é o dono, mas a gente imagina quem são os donos, os sócios nessa 777 Carioca, né? Eu queria tanto que abrisse também, mas não dá, né? Não dá para abrir porque lá em Delaware tem esse sigilo e ninguém vai saber quem são os reais, os donos reais da 777 Carioca. Bom, o Pedrinho ligou para o Renato Gaúcho. Depois falaram que o Vasco não ia procurar técnico estrangeiro, aí o Vasco depois procurou técnico estrangeiro, foi atrás do Pedro Caixinha, depois foi atrás do Luiz Castro, depois foi atrás de quem mais? Do Pesolano, agora o Renato Gaúcho. Você vê que assim, não tem um perfil, assim, nós não vamos buscar um treinador para encaixar no perfil, no método de trabalho que a gente quer para o Vasco em 2025. Não, é o que aceitar trabalhar no Vasco. Então agora volta as atenções para um técnico brasileiro, que é o Renato Gaúcho, que saiu recentemente do Grêmio, tem casa no Rio de Janeiro, enfim. Se você for imaginar, o Renato Gaúcho vai treinar quem? Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro está conversando com o Luiz Castro. Tem lá o Fernando Diniz, que ficou no Cruzeiro. São Paulo, os times de São Paulo estão todos com treinador, até onde eu sei. Né? O Botafogo, Flamengo, Fluminense? Não. Então, assim, para o Renato Gaúcho sobra o Vasco. E para o Vasco sobra o Renato Gaúcho. É um técnico aí ruim? Cara, eu acho que não, cara. Porque, assim, tem muita gente que tem uma ressalva com o Renato Gaúcho por causa da queda para a segunda divisão lá em 2008. Mas, pô, de lá para cá são quase 20 anos. O Renato Gaúcho hoje é um técnico mais experiente, tem 62, 64 anos, é um cara muito mais vivido, inclusive com conquistas, Copa do Brasil, Libertadores, então um cara mais rodado, mais experiente, e eu acho que para chamar ali a responsabilidade do departamento de futebol, exigir contratação para um time competitivo, eu acho que seria uma boa. Minha opinião, mas deixa a sua opinião, respeito se você acha que não, é uma furada, traz outro. Eu queria o Pesolano, ou o Cuca, esquece. Pesolano não. Voivoda tá empregado, o Cuca esquece, também não vem. Mas tá aí o Renato Gaúcho como uma opção. O que você acha? Tem um porém. O salário do Renato Gaúcho lá no Grêmio é R$1,5 milhão, fora impostos, né? Será que o Vasco dessa reestruturação, o Vasco está tentando uma recuperação judicial, vai ter R$1,5 milhão para pagar para o Renato Gaúcho por mês? Vamos ver, né? Vamos ver se vão conseguir
entrar num acordo, fechar um negócio aí com o Renato Gaúcho, né? Uma informação, o Vasco fechou com a Abrax, né? E vai ter jogos do Campeonato Carioca transmitido na Globo e na Bandeirantes. Você lembra no ano passado? Teve uma briga, 777, que não ia aceitar menos que o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo estavam recebendo. 777, quebrada, falida. Não ia aceitar menos, aí o Vasco não fechou, fechou com a Cazé TV, fechou com outros veículos e não a Bandeirante. Meteram a mão no Vasco, Campeonato Carioca todinho, para não correr o risco do Vasco ir para uma final e não passar na Bandeirante. A Band, nitidamente, transmitiu os jogos torcendo para o Vasco perder, né? E agora esse ano fechou. Ah, os valores se equivalem? Não. Continua a mesma porcaria. O Vasco vai receber 11 milhões, o Urubu 22, o dobro, o Botafogo e o Fluminense 17 milhões. Aí eu te pergunto, mas é porque o Botafogo foi campeão da Libertadores? Vixe, futebol é negócio. E negócio precisa de cliente. Quem tem mais cliente? O Vasco, a torcida do Botafogo ou a torcida do Fluminense? O Fluminense não consegue encher o Maracanã. Toda a rodada do Campeonato Brasileiro, os influenciadores do Fluminense, eu fico até com dó dos caras. Eles ficam pedindo, pelo amor de Deus, para a torcida aí. Chegaram a colocar ingresso de R$4, R$5. E eles pediam, pelo amor de Deus, para o torcedor não abandonar, ir para o estádio. Cara, o serviço que os influenciadores do Fluminense fazem devia ser reconhecido pelo Fluminense, inclusive, e pagar um salário para eles que eles agem como vendedores, cara. Vendedores. Dá uma aflição toda rodada ver os caras pedindo, pelo amor de Deus, para o torcedor ir para o Maracanã. Então, se você for ver engajamento, torcida, o Vasco não fica atrás de Botafogo e Fluminense. Não tem que receber 11 milhões para 17 milhões. O Urubu, beleza, tem mais torcida, né? Tem um elenco mais qualificado, mas o dobro também eu acho um absurdo. Mas é isso que se faz quando você não tem gestores que botem o pau na mesa e que consigam uma negociação melhor. Então tá aí, a Abrax e o Vasco vai passar na Globo e na Bandeirante. Bom, uma informação de jornalista Sandro Gama, meu amigo de Sandro Gama, você não conhece, vai lá, Sandro Gama Esporte Clube, o canal dele, né? O Vasco e a Nike estão acertados. A Nike vai ser a nova fornecedora de material do Vasco da Gama. O Vasco tem um contrato com a Capa até o meio do ano que vem, e a informação é de que a partir do segundo semestre do ano que vem, a Nike veste o Vasco. Aí um complemento da informação trazida pelo Nils Colina é que a Nike pretende fazer uma loja temática no Rio de Janeiro, ali para chamar Vasco Nike. É uma loja do Vasco com a Nike no Rio de Janeiro para mostrar que a Nike está voltando com tudo, com força máxima para o Rio. Então tá aí o Vasco fechado com a Nike. O que você achou? Curte aqui, deixe sua mensagem aqui, seu comentário, que é importante. Para finalizar, eu vou trazer uma polêmica, né? O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho, estava num podcast e aí ele falou que do Mirassol, cara, e de clubes que são de empresário. Ele disse que esses times não tem que estar na Série A. Time pequeno não tem que jogar a Série A. Aí ele fala que houve um tempo que o Santa Cruz caiu para a terceira divisão e a CBF trouxe de volta porque o Santa Cruz te dava renda, rendia grana para a CBF. Né? Então assim, ele fala que o Santa Cruz, o Paysandu, o Remo, esses times tinham que estar jogando Série A e não times de empresário. Ele cita lá o Mirassol, o Novo Horizontino, o Atlético de Minas Gerais. Ele falou, imagina esses times de empresário, 5 times desses numa Série A, que não tem torcida, né, que os torcedores é o pai, a mãe do dono, o cunhado, o cachorro, o papagaio. Então ele fala ali que ninguém vai parar para assistir o Mirassol na Série A. Então eu quero a sua opinião, se você concorda com essa declaração. Eu acredito em meritocracia. Se o empresário de um clube que não tem torcida consegue ser mais competente, né, e gerir o clube de maneira mais profissional do que os amadores que tomam conta dos grandes clubes de bandeira e de torcida, o empresário com o clube tem que estar sim na Série A por meritocracia e não os times que são mal administrados porque eles têm torcida grande. É a minha opinião, eu vou deixar aí o presidente da Federação Pernambucana falando sobre esse assunto. De botar ponto corrido, só vai para clube de empresário. Os clubes de bandeira
pequenos vão desaparecer tudinho. Porque aí você vai ter os Novo Horizontino da vida, você vai ter Agora, veja aí. Mirassol. O Mirassol, Série A. Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade. Mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A. Clube de Série A é Flamengo, Corinthians, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E no segundo escalão, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Sport. Isso é que é clube de Série A. Eu não tenho nada contra o clube de empresário, não, mas deveríamos ter regra, como tivemos outrora. Na época de Ricardo Teixeira, um determinado ano lá, o Santa Cruz caiu. Naquela época que tinha 60 clubes na Série A, o Santa Cruz caiu. O Santa Cruz voltou como? Porque era o clube que dava renda. Era o clube que dava mais de 20 mil espectadores. Voltou para a Série A por conta disso. Então nós deveríamos ter travas de segurança que fizessem com que a Série A fosse blindada. Você imagine se daqui a pouco eu tiver a Série A. Mirassol, Novo Horizontino, tem um time de Minas Gerais também que é de empresário. Atlético. Pegue 20 clubes, imagine eu colocar 5 clubes de empresário que não tem um torcedor, salvo o presidente, a mulher dele, os filhos, a nora e o papagaio. Imagina eu pegar esses clubes todos e botar na Série A. Não existe isso. Não é lugar de clube pequeno, não é lugar de clube sem bandeira, sem história, sem tradição, sem um século. Não é. Paysandu e Remo era para jogar Série A. Dá 40 mil pessoas no campo, não interessa se o time tá bom ou tá ruim. Ele entra ruim, depois melhora. Santa Cruz tem que jogar Série A. O que é que o Santa Cruz tá de Série D, pelo amor de Deus? Não, mas ele desclassificou-se. E daí? Ele desclassificou-se, vai e volta, porque ele dá público da renda, não interessa. Cara, pra finalizar aqui, só pedir um apoio pra vocês. Eu tenho pedido pra galera me dar uma força, né? Que eu tô com uma parceira, a Inplay. E eu falando pra galera ir lá, então o link fica aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, ir lá e se cadastrar na Inplay. Só que eu tô esquecendo de dizer, você tem que entrar no meu perfil lá, Vascaíno do Cerrado, e seguir, né? Tá lá, seguir, né? Se inscrever. Você tem que se inscrever no meu perfil Vascaíno do Cerrado na Inplay para poder me ajudar, beleza? A Inplay é aquele aplicativo de estatística. Se você gosta de competir sobre estatística, a Inplay, você não vai botar nenhum real, tem umas moedas que eles dão lá, são 1000 moedas, e aí nos jogos você entra lá no meu perfil, e aí você vai, quando o Vasco for jogar, né, voltar ao campeonato estadual, você vai responder lá quem vai ter mais posse de bola, quem vai tomar cartão, se vai fazer gol no primeiro tempo, é isso. E não bota R$1. Então eu preciso que as pessoas que gostam do canal me dêem um apoio nesse momento, entre lá, faça o cadastro na Inplay e procura lá o Vascaíno Cerrado, uma bolinha lá com a minha foto, vai lá e segue o Vascaíno Cerrado na Inplay ou se inscreve lá, beleza? Um abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.